Olá, alunos da Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas traírem seus parceiros, acabando com o relacionamento, acabando com sua reputação, a família, devido a essa atitude negativa entre eles, né? Exatamente. Traição é como uma semente que, uma vez plantada, a pessoa que traiu, ela vai colher os frutos que não são nada bom. E nós temos aí uma matéria que diz que a traição pode estar no gene de uma pessoa. Você acredita nisso? Será? Acompanhe. Vamos ver. Um fantasma que assombra grande parte dos casais em todo o mundo. A infidelidade é uma das principais causas de separações. Ainda um mistério para a ciência, a poligamia é tida, do ponto de vista da biologia, como uma forma de preservar a espécie. Mais sexo geraria mais filhos. Mas e se você descobrisse que existe uma explicação científica para as chamadas puladas de cerca? Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, concluíram que algumas variações genéticas podem levar homens e mulheres à infidelidade. O estudo foi baseado em uma análise do comportamento de 7.000 pares de gêmeos em relacionamentos estáveis, com idades entre 18 e 49 anos, na Finlândia. Entre os entrevistados, 10% dos homens e 6,3% das mulheres tinham traído seus parceiros no ano anterior. Os cientistas concluíram que 63% do comportamento infiel nos homens e 40% nas mulheres pode ter relação com a herança genética. Nas mulheres, os cientistas descobriram que a predisposição para trair está associada à variação de um gene, responsável pela produção de um hormônio que regula o comportamento social. Aqui no Japão, para alguns, a história até faz sentido. Tenho amigos que enfrentam situações de infidelidade entre várias gerações na família, conta este estudante. Mas este homem contesta a teoria. Ele diz que o pai foi casado 5 vezes e sempre traiu. Mas ele é fiel há mais de 11 anos à esposa. O estudo pode até ser verdade, mas o que não pode acontecer é virar desculpa para marido trair a gente. Brinca essa senhora. Pois é, e será que isso vai virar desculpa? Agora imagine, eu entro em um relacionamento e eu chego para minha parceira e eu falo assim, olha, já gostaria de te avisar que no meu gene tem essa inclínio à traição. O que você faria? Sinceramente, acho que as pessoas... Se tornou um problema que na vida de tanta gente, são tantas pessoas envolvidas com traição, com mentira, que acho que o mundo, as pessoas tentam arranjar uma desculpa para isso, ou então uma explicação, né? Por que a fidelidade é algo tão raro hoje em dia? Mas particularmente eu creio que tem muito mais a ver com o caráter da pessoa, ou de repente com o exemplo que ela teve dentro de casa, do que com algo genético. E nós também sabemos, Ana, que a traição não acontece do dia para a noite, certo? É como um dominó, o efeito dominó. Uma coisa leva a outra até que a pessoa trai. Ninguém acorda da noite para o dia e fala assim, olha, traí. Sempre há um motivo e nós vamos falar mais a respeito disso aqui no programa. Gostaríamos de abrir as linhas para você que quiser contactar a produção, você quer conversar com alguém do programa sobre o problema que você está passando no seu relacionamento. Talvez você está aí passando exatamente por isso, uma traição, o seu parceiro foi infiel a você, você não sabe o que faz sobre a sua vida, seus filhos, seu casamento, sua família, e você não quer perder o seu relacionamento. Ligue para nós, 3573-3535, nós temos uma equipe aqui pronta para lhe atender, mesmo você não querendo se identificar, estamos aqui para te ajudar. Ou, se você deseja enviar a sua pergunta para o programa, acesse o site escoladoamorresponde.com e nós já vamos responder então a pergunta da Joana. Vamos lá. Meu
casamento está em crise devido a uma traição do meu marido. Brigamos muito e falamos em separação. Depois dos conflitos, ficamos 3 dias bem, mas logo voltamos a brigar pelo mesmo motivo e novamente falamos em separação. O que fazer? Pergunta a Joana. Joana, você já ouviu aquela expressão que fala: você está empurrando a vida ou empurrando os problemas com a barriga? Porque quando uma pessoa tem um problema no relacionamento e ela não faz nada a respeito, ela começa a levar a vida dela com essa expressão, empurrando com a barriga. Enquanto você e o seu parceiro não pararem tudo o que estão fazendo e dedicarem tempo para resolver esse problema, vocês podem até passar 3, 5, uma semana, 3 dias sem brigar. Depois disso, vocês vão brigar de novo. Se houve a separação, você tem todo o direito de se separar. É um direito seu, porque houve uma quebra de palavra, uma quebra de aliança, houve uma quebra de contrato, de palavra entre vocês dois. Então, você tem o direito de se separar. Mas, se você, Joana, quer manter o seu relacionamento, você ama o seu marido, independente do que ele fez ou deixou de fazer, então agora você vai ter que trabalhar contra as suas emoções e com o seu desejo de resgatar o seu casamento para que isso venha acontecer. Na verdade, nós falamos assim: você pode separar, você tem esse direito, porque ele, no instante que houve a traição, ele provou que não é digno da sua confiança. Agora, você também tem que parar para pensar assim: mas por que ele me traiu? Por que houve essa traição? Porque eu sou uma mulher fiel, eu sou uma esposa excelente e ele é um mau caráter, quis fazer isso, ou porque eu dei motivos também? Não que justifique, mas será que você também não teve a sua parte nisso? Será que você também não era aquela esposa que negou atenção, que não cuidava dele, que sempre estava ocupada, sempre estava com dor de cabeça e infelizmente ele acabou sendo tentado? Ou seja, esfria a cabeça, ao invés de ficar 3 dias bem, 2 mal e nesse vai e vem, senta você e ele para conversar e decidam. Leve em conta o tempo que vocês têm junto e leve em conta os anos pela frente também. É possível fazer desse limão azedo que você está vivendo uma limonada? Claro que é, e nós vemos isso nos relatos, mas saiba que não é fácil, que vai ter que ter muito esforço. Ambos, vocês precisam vir para a terapia do amor, porque é na terapia que você aprende como reconquistar um ao outro novamente, como trazer de volta essa confiança que foi quebrada. Então é possível, mas não é fácil, tudo vai depender da sua escolha. E quando você se decidir, Joana, lutar pelo seu casamento, você não vai mais ficar trazendo o que aconteceu para o presente. Porque você decidiu lutar, então o passado fica para trás imediatamente. Então é isso que você tem que fazer. Tomar uma decisão. A sua vida e o seu relacionamento nesse instante depende de uma decisão sábia e não emotiva sua. Eu não consigo perdoar, não dá mais, eu vou seguir em frente. Você tem todo o direito de fazer isso. Não, eu quero, Miguel, reconstruir o meu casamento. Então, empenhem-se nisso e veja que isso é totalmente possível. E você vai ver que, através desse casal que veio à terapia do amor, também com problema de traição, eles conseguiram dar a volta por cima através das palestras. Acompanhe. E vários relacionamentos frustrados, decepcionado, sofria muito, tinha vício com bebida. Teve momentos que eu briguei com a Lore e tomava remédio para dormir com bebida alcoólica. Era uma situação muito complicada. A gente queria estar junto, mas ao mesmo tempo, quando a gente estava junto, queria estar separado. Quando a gente se via, já era briga mesmo. Avançou em cima de mim, me xingava, me colocava bem para baixo. Eu só vivia traindo. Eu gostava dela, amava ela, mas traía. Não conseguia, era uma força maior que eu, entendeu? Eu não tinha um respeito, por ela, um carinho, não tinha. Gostava, mas não conseguia ficar junto dela. Tinha que ter uma transformação, porque estava muito complicado. Aí eu lendo o livro, fazendo as palestras, vindo com a Lore nas palestras também, aí tem uma parte que fala de esvaziar a mochila. Até então ela não sabia das minhas traições, só de uma, Então eu e ela sentamos e decidimos contar, fazendo as palestras. Aí foi aonde que foi o mais difícil. Porque eu achava que só eu podia trair, ela não.
Aí foi difícil para curar essa parte, porque eu queria ter um futuro com ela. Então, se eu não contasse, isso poderia atrapalhar a gente futuramente, não é verdade? Porque vai que eu tô com ela e surge um problema, ela vai falar, mas você não me contou daquilo nem daquilo. Então, a gente decidiu contar. Ele chegou, pode contar. Aí eu falei, não, conta você. Aí ele, tá, eu comecei a contar. Aí comecei a falar. Ele ficou assim, oh, nossa, não acredito. Não foi fácil. Toda hora ele ficava, você me traiu. Eu tentava, eu lembrava de algumas palestras, assim, que eu prestei atenção, aí eu lembrava, eu não vou fazer isso, mas ele ficava, mas você me traiu, você fez isso, você é isso, você é aquilo. Eu sentei de um lado, de outro, e a gente pensou. Tava ruim a situação. Tava. Aí já houve uma mudança nela, porque ela já excluiu o WhatsApp dela. Para ela excluir o WhatsApp dela naquela época era uma guerra, não tinha nem como conseguir. E a gente passou a trabalhar nisso e foi retomando a confiança mesmo, né? Até nos eventos ela parou de ficar preocupada, né? Às vezes ela desconfiava tudo, eu desconfiava dela, não tinha mais desconfiança. Foi aí que começou a haver a mudança mesmo. Eu queria deixar claro aqui que não foi só vir nas palestras, a gente tinha que colocar, né, em prática. Agora são outros desafios, né? No casamento é diferente. Então, bem, eu não me vejo mais longe não, nem me arrependo de ter casado. Enfrentei uma guerra na minha casa, minha mãe não aceitava, que ela não acreditava na mudança. Eu falei, não, eu quero, e fui, eu não me arrependo não, eu me arrependeria se eu não tivesse casado. Interessante que nós aconselhamos esse casal quando eles chegaram na terapia do amor e era uma briga constante na nossa frente. Nem deixavam falar para fazer os dois ouvirem. Olha, foi uma trabalheira, mas felizmente... Mas foi a prática, não foi apenas o conselho que era dado nas palestras ou individualmente. Existia a prática, eles praticavam o que nós falávamos e está aí o resultado, né? Teve até algo interessante que a Ana falou para ele, que ele brigava muito pelas coisas que ela fazia, mas ele nunca olhava para as coisas que ele fazia. Que, diga-se de passagem, não defendendo a Lauren, mas a lista dele era muito maior de Até erros. o dia que ela falou, todas as vezes que você acusar ela das coisas que ela fez, lembre-se das coisas que você fez. Quer dizer, foi um momento de reflexão e de atitude para mudar essa situação entre os dois, né? E deixar o passado para trás para que eles pudessem, então, ter um relacionamento bom. E isso aconteceu, óbvio, aqui na Terapia do Amor, que acontece no Templo de Salomão. Os nossos professores, Renato e Cris, eles têm uma palavrinha, 1 minuto do casamento. Acompanhe. Você já pensou em trair? Esse pensamento pode surgir nos momentos de crise ou grande frustração no seu casamento. De repente, aquela outra pessoa parece muito mais interessante e a ideia pode persistir na sua cabeça. Quando isso acontecer, você deve se lembrar de uma coisa. A culpa é um sentimento muito mais forte que o desejo. Muito depois que o desejo passa, a culpa fica. O desejo passa com o tempo. A culpa não. Você pode controlar um desejo, mas a culpa é incontrolável, uma consequência inevitável de ter feito algo errado. O desejo precisa ser alimentado para continuar vivo. Já a culpa tem vida própria. Pense no alto e irreversível preço da culpa. Não vale a pena. Pergunte a quem já passou por isso. Mude o seu foco e pare de alimentar esse desejo. Em breve, ele será apenas uma lembrança e você, uma pessoa feliz por não ter agido sobre isso. Aí a palestra dos nossos professores Renato e Cris, que acontece todas as quintas no Templo de Salomão, às 20 horas. Você não pode perder. Vamos à pergunta da Juliana agora. Tenho 17 anos. Sofro muito com ciúme e insegurança e o meu namorado não está mais suportando. O que fazer? Eu nem vou responder, vou deixar isso com a Ana. Olha, Juliana, 17 anos... você é bem jovem, né? Não sei o seu nível de maturidade, porque tem uma diferença entre a pessoa ser jovem e ela ser maduro. Então, como eu não te conheço, eu vou responder de acordo com a sua pergunta. E o que eu responderia para qualquer pessoa cheia de ciúme e de insegurança é que você tem que literalmente se valorizar. Até parece uma resposta assim... Muitas perguntas, sempre vai essa resposta, se valorizar, até pode ficar chato, parece que a gente está batendo na mesma tecla, mas se você não se valoriza, como que você vai querer que o seu namorado valorize você?
toda vez que você tem uma crise de ciúme, você coloca ele lá em cima e você vai lá embaixo. Você faz dele ele se sentir a última bolacha do pacote. Se eu digo assim, homens geralmente, Miguel, por natureza já se sentem assim, né? O homem já nasceu com o ego lá em cima e a mulher, infelizmente, não. A maioria das mulheres sofrem de insegurança, é difícil para a gente trabalhar isso, mas é o que você precisa fazer. Não sei se seria o momento certo de você estar num relacionamento, porque você está cheia de inseguranças, você, pelo jeito, não acredita em você. Talvez seria um momento de reflexão, né? Juliana, há muitas mulheres bonitas aí fora. Muitas mulheres bonitas. Mas as qualidades que a Ana apresenta para mim e o tanto que a Ana investe nela mesmo me faz ter olhos apenas para ela. Então aqui os ciúmes acabou. Não existe ciúmes aqui. Existe sim um cuidado um pelo outro, um zelo, mas não há os ciúmes. Por quê? Porque a Ana se autovaloriza. Ela investe tanto nela, na competência dela de uma mulher, de uma esposa, que os meus olhos automaticamente só são atraídos por ela. Em outras palavras, se ele aprontar alguma coisa e me perder, quem vai sair perdendo é ele, não foi eu. E o contrário, né? Muitas pessoas falam assim, ai, ele me traiu, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, eu perdi as esperanças, a minha vida acabou, eu não sei mais o que fazer. Quer dizer, peraí, é como se essa pessoa fosse a coisa mais valiosa na sua vida. Eu digo mais, ele que erra e você que fica com vergonha, é igual se você já foi assaltado alguma vez, não sei se foi, mas você que já sofreu um assalto, o bandido é que é o errado, o mau caráter que apronta, e é você que fica com vergonha, quem tem que se vergonhar é quem errou. Então, Juliana, cuide de você, invista em você. Quando a gente fala em investir, não estamos falando de você se vestir com roupas caras, não é isso. É um investimento interno. Obviamente, quando você está bem por dentro, isso vai mostrar do lado de fora também. Você é uma pessoa que se cuida por dentro, você é bem resolvida com o seu passado, você sabe o que você quer da vida, você sabe o que você quer para amanhã, você tem metas para a sua vida. Ou seja, se o seu namorado é uma pessoa atraente, você se faz uma pessoa atraente. Se o seu namorado não valoriza isso, é porque ele não merece você, tá certo? E eu gostaria que você acompanhasse a história do Arthur e da Maiara e como eles conseguiram vencer a insegurança. Acompanhe. 32 anos, nunca havia tido nenhum relacionamento. Eu gostei de uma moça durante um tempo, mas não chegamos a ter nada. Ela desistiu quando eu fui conversar com os pais delas, nem deixou eu entrar na casa dela. Então eu tinha 18 anos, me tornei muito seguro, afastava todo mundo. Até mesmo ela, quando vinha falar comigo, nem bom dia eu respondia para ela. Eu era muito grosseiro, muito grosseiro. Não conversava com ninguém, nem com ela mesmo. Quando tínhamos alguma coisa que íamos conversar que era a opinião divergente, eu já afastava, falava bem ríspido com ela mesmo. Quanto tempo vocês estão namorando? Nós estamos noivos. A gente se conhecia, mas a gente nunca se falava no trabalho. Aí a gente se conheceu mesmo na hora do solteiro aqui. Eu venho de vários relacionamentos frustrados, porque eu sempre era traída. Então eu não confiava em ninguém, né? Achava que a pessoa ia me enganar, mentir, trair. Foi assim que eu cheguei aqui. Agora está diferente, porque a gente conversa, confia. Agora eu escuto, a gente avalia. Mesmo que eu não goste, eu às vezes falo depois, deixo passar. Não tem essa coisa de senha, não existe. Você pode mexer no celular, não tem essa. E a gente confia um no outro agora. Pois é, onde há mentira não pode haver relacionamento. E você vê que legal, né? Ela falando, não existe essa coisa de senha, de a tal da privacidade, né? A privacidade, aparentemente, é algo bom. Pessoas falam, não, eu tenho que ter a minha privacidade, é o meu e-mail, é o meu não sei o quê, mas entre o casal, isso é algo totalmente negativo. Por quê? Porque gera insegurança. Se eu não tenho acesso ao que ele escreve, as mensagens dele no Facebook,
Se eu não tenho acesso ao telefone dele, se eu vou chegar perto do telefone e ele tira de mim, parece aquele cachorro raivento que não deixa nem chegar, raivoso, que não deixa nem chegar perto, alguma coisa errada tem. Né? É igual aquele ditado, muitos ditados não são verdadeiros, mas esse eu creio que é verdade, quem não deve não teme. Então, de repente, um dos motivos que você tem sido muito insegura no seu relacionamento é por causa da tal da privacidade que não deveria existir, tá ok? Ok, vamos agora à pergunta da Orleide. Vamos lá. Tenho 20 anos e sou casada há 3. Não tive outros relacionamentos. Sou inexperiente, muito ciumenta. Não trabalho, sou dona de casa, meu marido vive reclamando que faço tudo errado. Me xinga e me trata mal. Tem momentos que tenho vontade de me separar, mas não posso, pois não tenho o apoio da minha família e não posso trabalhar, já que tenho um filho de 2 anos. O que fazer para ser uma mulher forte e respeitada? Orleide. Orleide, é como se você estivesse entrando, você acabou a oitava série e você está começando agora o primeiro colegial e você já quer aprender tudo do colegial. Você acabou de casar faz pouco tempo. Então o que você tem que fazer agora é controlar esses sentimentos que estão dentro de você, essas emoções de ciúmes e começar a aprender, desenvolver esse hábito de aprender mais sobre o seu marido, aprender mais com um exemplo, o livro Casamento Blindado, que tem ajudado milhares de casais a resolver esses problemas. Você é nova de casada. Provavelmente você deve ficar em casa, às vezes, com tédio. Onde será que está o meu marido? Ele não liga, ele está trabalhando o dia inteiro, ele não manda uma mensagem para mim, eu estou aqui sozinho o dia inteiro. Quer dizer, fica um tédio dentro de você e você precisa desenvolver algo, fazer algo para ocupar o seu tempo. Então, ao invés de ficar ali elaborando, nutrindo esses sentimentos negativos dentro de você contra o seu marido que está lá fora trabalhando e às vezes ele chega em casa e você briga ainda com ele, faça algo positivo sobre a sua vida, sobre o tempo que você está em casa. Talvez você pode desenvolver algo, um trabalho, um hobby ali dentro de casa onde você pode ganhar o seu dinheiro. Algo tem que ser feito sobre isso. E uma coisa assim, um outro ângulo também que eu quero olhar, que eu quero conversar com você, Orleide, porque... Ali, frente a frente. De mulher para mulher. De mulher para mulher. Tá ótimo. Porque você tem 20 anos, você é nova, de repente você era uma pessoa que só trabalhava fora, estudava, nunca precisou dar conta de uma casa, muito menos de um bebê, não sabia o quanto isso ia exigir de você. Tudo bem, isso a gente entende, isso o teu marido tem que entender também. Nada agora, que uma mulher falar, né? Deixa eu fazer uma pergunta, será que lá atrás, no namoro, você já não reparou que ele não tinha paciência com você? Será que você não reparou que quando você fazia alguma coisa que não agradava a ele, ele te xingava? Porque você, tudo bem, tem hora que a gente fica nervoso mesmo, que o marido fala demais. Agora, xingar, brigar, falar que você não faz as coisas direito é uma coisa que você também não pode permitir. E você não permite, não é rebatendo, você não vai rebater, mas você, com respeito, vai colocar ele no lugar dele também. Por exemplo, ele reclamou que ele não gostou da comida. Você preparou a janta, e ele chegou e falou, tá muito ruim, igual você disse na pergunta que ele te xinga, que ele briga com você. Sabe o que você faz? Você fala, olha, meu bem, não tá bom? Tudo bem, eu vou aprender a fazer, eu vou ver quem me ensine a fazer, mas você também não precisa falar assim comigo, porque eu estava na casa dos meus pais, eu tinha uma vida e eu deixei tudo para estar ao seu lado. Eu me casei com você, então o mínimo que você pode fazer é ter paciência e me ajudar a melhorar. Falta isso, Miguel, em muitos casais. A fase de adaptação, às vezes o homem, como ele trabalha fora, ele não sente tanto, porque ele passa o dia resolvendo coisas, mas quando ele chega em casa, tudo bem, está pouco tempo dentro de casa, logo vai jantar, já vai dormir. Para a mulher é muito diferente. Ser esposa, ser mãe do dia para a noite, não é fácil. E você que é solteira, presta atenção para não entrar nisso de repente. Então, faça isso, procure sim o seu melhor, veja alguém, uma amiga, uma parente que possa te ensinar a melhorar os seus dotes como esposa, como mãe, mas também mantenha o respeito dentro de casa, tá certo? E não se esqueça, Orleide, o livro Casamento Blindado tem ajudado muitos casais a resolverem os problemas
os atritos que eles passam nos relacionamentos. Eu já li esse livro 3, estou indo para a 4ª vez. Todas as vezes que eu leio, eu aprendo algo novo. E eu gostaria que você também se dedicasse, adquira o livro e você vai ter aí uma ferramenta poderosíssima nas mãos para aprender como lidar com essas situaçõezinhas no casamento, especialmente agora. Estão no início do na fase de relacionamento, adaptação, né? né? É uma fase difícil, mas fica muito mais fácil aprender com o casamento blindado. Veja como você pode adquirir o livro. Acompanhe. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Para você que não gosta de ler, nós também temos o audiobook desse livro. Você pode também acessar o mesmo site e adquirir o seu. Eu tenho certeza que todas as pessoas um dia desejam ter uma família. Mas quantas pessoas hoje estão conseguindo conquistar esse bem na vida, né? São muitos mães solteiras, pais solteiros, muitos solteiros que não investiram, esqueceram de si e agora estão aí com seus 40, 50, 60 anos, sem uma família, sem filhos, pessoas traídas, pessoas que já fizeram muitas coisas erradas e carregam uma culpa tremenda nas costas, não conseguem se ver com uma pessoa ou ter uma pessoa amando elas. Quer dizer, há uma bagagem muito grande na vida de muitas pessoas e muitas já desacreditaram que isso é possível. O ser humano, ele não foi feito para viver só, né? Ter uma família, você ter o seu ambiente, o seu lar, é uma necessidade, é muito mais, não é um luxo, digamos assim, é igual você comer. É igual você se alimentar, você tomar banho. O homem, a mulher tem essa necessidade de compartilhar a vida com alguém, mas infelizmente, devido a escolhas erradas, devido a N situações, muita gente tem achado isso um obstáculo. Infelizmente, eu já conheci mulheres e homens que eles foram apenas reprodutores de filhos. Eles não podem dizer assim, eu sou um pai. Porque eu conheci uma pessoa que teve 5 filhos com 5 relacionamentos diferentes. Você imagina se essa pessoa tem dentro dela ainda uma esperança de que ela vai ser feliz. Quer dizer, são 5 filhos e 5 relacionamentos. Para qual desses 5 filhos essa pessoa está sendo pai? Certo? Nós não estamos querendo atirar pedra, que isso de forma alguma, mas queremos ajudar você a reconstruir a sua vida e colocar dentro de você de novo a esperança de que é possível você ter uma família independente do seu passado, do que você fez ou deixou de fazer. Não importa, o que importa é o que você está fazendo hoje. Nós queremos ajudar você nesta quinta-feira aqui na Terapia do Amor. Você não vai se arrepender. Às 20 horas no Templo de Salomão. Acompanhe essa matéria que fala mais sobre o trabalho da Terapia do Amor, como milhares de pessoas estão tendo suas vidas amorosas e familiares resgatadas através da palestra. Você pode ser mais um. Acompanhe. A gente está sempre assistindo o vídeo do Renato e da Cristiane, compramos o livro, iniciamos a leitura, né? E o objetivo nosso aqui é procurar crescer como casal. Eu já vi na TV, já vi na internet e amigos que falam, que comentam, que já veio e falou que é muito bom. Escuto no rádio e assisto a TV, né? E aí eu
já vou acompanhando. Aí eu senti vontade de vir pessoalmente. E aí tô gostando do tratamento. Você que já acompanha o trabalho do Renato e da Cris, está esperando o que para conhecer pessoalmente? A expectativa, como todas as quintas-feiras, são muito boas, né? É uma escola onde a gente aprende a lidar com o relacionamento, a lidar com as dificuldades e assim a gente sai mais feliz, mais preenchido. Sair daqui bem melhor do que das outras vezes, que eu tenho certeza que eu vou sair. Porque eu já venho nesse foco, né? De que eu vou aprender mais e vou colocar em prática. A minha expectativa é que a gente consiga absorver o conteúdo que vai ser passado da melhor maneira possível e aplicar, né, no nosso dia a dia e que possa sair daqui melhor do que entramos. Nós estamos juntos há 3 anos e 7 meses, né? Tivemos um tempo de nossa vida muito conturbado, brigas, né, contendas, pessoas entrando no nosso meio para causar desordem. Fui traída, cheguei a entrar em depressão já, né? Já quis até me matar já, pela uma vida amorosa assim, sabe? Sofrida. A pessoa não sabe, não conhece o amor inteligente, ela até quer fazer a outra pessoa feliz, mas ela não consegue porque ela é ignorante. Ela começa a ter aquele amor burro, que é o oposto. O amor burro, ele é possessivo, ele é ciumento, ele quer tudo do jeito dele, ele é egoísta. Quer dizer, esse amor é o amor que a maioria das pessoas conhece. Desilusões amorosas, problemas de diálogo, depressão, falta de direcionamento. São inúmeros os motivos que trazem tantas pessoas à palestra. Eu queria ser feliz com a pessoa não dava valor para mim, né? Dava tudo pela pessoa, amor, dedicação, atenção e não tinha retorno. Me deixou triste, né? Solideira, muita solidão, né? Abatido. Tem 2 anos que eu faço a terapia, uma pessoa muito vazia, muito triste, muito decepcionada devido a um relacionamento que me frustrou muito devido a traições. E para cada situação, um aprendizado diferente se torna útil. Na primeira palestra que a gente assistiu ao vivo, ele falou muito sobre o amor vem em você conhecer outra pessoa, né? Então a gente está tentando fazer isso, dedicar um pouco mais de tempo para conhecer um ao outro. Esses dias sentamos, conversamos, né? Como que foi o teu passado, sabe? Pontuamos para entender melhor o comportamento na fase adulta. Aprendi que eu tenho que me amar primeiro, que eu tenho que cuidar de mim primeiro e para depois eu ter uma pessoa, né? Assim, não ficar ansiosa. E daí já é um ponto muito bom na minha vida, porque a ansiedade já eu não tenho mais. Eu tô até me arrumando mais agora e eu não tava mais me arrumando, eu tava só sendo mãe. Eu não estava pensando em vida sentimental, mas quero um dia, futuramente, ter um companheiro de verdade. Na terapia do amor, o conselho que eu tive, eu tenho que me valorizar para me ser valorizado. Eu limpei meu coração e me permiti ser feliz. Mesmo não tendo outra pessoa, eu comecei a me amar, a gostar de mim mesma, a gostar do jeito que eu sou, da forma que eu sou. A gente busca para a gente melhorar cada dia. Todos nós temos os nossos defeitos. 3 coisas principais para você desenvolver essa inteligência amorosa. Primeira coisa, coloque sempre a sua cabeça acima do seu coração. Você não pode conduzir os seus relacionamentos com o coração. Você tem que conduzi-los com a cabeça, porque é a cabeça que é inteligente, não é o coração. Segunda coisa, você tem que prestar atenção na sua vida amorosa. É você se policiar, você guardar. Você é solteiro, mas você se policia. Então, você tem que estar atento à sua vida amorosa, seja você um jovem ou seja você casado há 40 anos. E a melhor forma de fazer isso, a terceira coisa, é você fazer da terapia do amor parte da sua vida. Porque é aqui na terapia do amor que você aprende o amor inteligente. A gente se conheceu na terapia e resolvemos nos se conhecer melhor. A gente começou a conversar, descobrimos que haviam afinidades, né? E com o tempo a gente decidiu iniciar um relacionamento. Eu e ela, a gente priorizou a manutenção, né? A gente dialogar muito para prevenir problemas futuros, né? Hoje é totalmente diferente, né? Feliz. Eu costumo falar que eu encontrei a verdadeira felicidade na terapia.
Eu encontrei uma pessoa que é verdadeira, é sincera, tem os mesmos objetivos que os meus. Então isso me traz muita felicidade, muita confiança e muita segurança. Então hoje eu me sinto assim, realizada e feliz. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Então está aí, aprenda, meu amigo, que as coisas não caem do céu. Tá? E outra frase que muitas pessoas usam, vou esperar, o meu amor vai chegar, um dia vai acontecer. Se você não trabalhar, não se empenhar, não se dedicar para ter uma vida sentimental feliz, isso não vai aparecer do dia para a noite. Exatamente. Muita gente já entendeu que o dinheiro não cai do céu, por isso corre trabalhar, e com o amor não é diferente, né? Aliás, todas as conquistas na vida, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás, não vai cair do céu de maneira alguma. E você que é daqui, você que não é daqui de São Paulo, de repente você nos assiste de outro estado, do norte, do sul, e você fala, puxa, como eu queria participar da palestra aí no Templo de Salomão, e você fica triste porque você gostaria de vir, você reconhece que você precisa muito do tratamento que temos na Terapia do Amor, mas fica feliz porque mora fora de São Paulo. Não tem problema, você pode acessar o site terapiadoamor.tv, que você também vai encontrar a palestra da Terapia do Amor aí no seu estado. Nós temos a palestra em todos os estados brasileiros, tá certo? Então, se você não é daqui, não é desculpa para não ir, não. Então, meu amigo, tá aí a sua oportunidade, a sua chance. Está agora, como dizem, né, a bola está agora nos seus pés. Basta você chutar e fazer o gol, porque é a sua vida sentimental. Trabalhe, lute, se empenhe, plante. Tenho certeza que você vai colher a sua felicidade sentimental. Vamos para um break e voltamos daqui a pouquinho. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. E além da palestra da Terapia do Amor, que acontece no Templo de Salomão às quintas-feiras, os nossos professores também dedicam tempo deles para a palestra da transformação total para pais e filhos. Talvez o problema não está sendo entre marido e mulher, mas talvez o problema está sendo entre o pai e filho. Você está tendo dificuldades com a sua criança. Você está tendo dificuldade com a sua irmã, seu irmão, sua tia. Talvez tenha alguém na sua família que está viciado nas drogas. Talvez você tenha um familiar que está praticamente perdido. Humanamente falando, é impossível resgatá-lo da vida que ele está vivendo. Há um meio
disso mudar, não é? Exatamente. Devido a essa necessidade e a tantos problemas que nós vemos hoje na sociedade, tudo derivado à maneira que as crianças têm crescido no lar hoje. São tantos filhos que crescem vendo brigas dentro de casa e acham que isso é normal e, de certa forma, eles vão repetir isso depois, né? A criança que ela não experimentou um lar amoroso, um lar unido, ela dificilmente vai sonhar de que um dia ela vai ter uma família feliz. E é pensando nisso que nós temos essa palestra toda especial, a transformação total para pais e filhos, seja tanto para pais que possuem problemas com filhos e filhos também que querem ajudar os seus pais que estão com problema. E o nosso professor Renato tem uma dica já para vocês dessa palestra. Acompanhe. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos é para pais e filhos que querem melhorar essa convivência familiar. Nenhum pai tem um filho pensando assim, ele vai se tornar um marginal, um bêbado, um alcoólatra, um homossexual. Nenhum pai tem planos ruins para os seus filhos, mas infelizmente a vida traz surpresas desagradáveis. E talvez você, pai, você, mãe, tem vivido com essa surpresa desagradável já há alguns anos. Toda vez que você olha para o seu filho, para a sua filha, bate uma dor, uma frustração, até você acaba se culpando e se perguntando, poxa, onde é que foi que eu errei? Onde eu errei como pai? Onde eu errei como mãe? Qual foi o meu erro? O que eu poderia ter feito a mais? Será que o meu filho ficou assim por causa das minhas falhas? A razão, na verdade, é muito mais profunda do que isso. Não é que você errou, que você é culpado, todo pai erra, eu sou pai, eu já errei muito, mas muitas vezes os nossos filhos, por causa do vislumbre do mundo, da juventude, do que o mundo oferece, acabam tomando um caminho que não foi aquele que a gente ensinou. Mas há como encontrar esse caminho de volta. E a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos tem ajudado pais a lidar com seus filhos nessa situação. Aprenderem uma maneira eficaz, ao invés de ficar em cima, batendo de frente, cobrando, chateando, irritando o seu filho e estressando ainda mais a relação, você aprende a lidar de maneira eficaz com os problemas e trazer o seu filho para próximo de si, resgatar o diálogo que já não acontece mais entre vocês. Neste domingo, às 18 horas, eu convido você para estar conosco aqui no Templo de Salomão e ver por você mesmo como é essa palestra. Eu estarei às 18 horas com a Cristiane e nós estaremos ajudando pais e filhos a vencer os problemas que estão separando os dois, inclusive problemas de vícios. Nós fazemos o tratamento da cura dos vícios, que tem sido muito eficaz em ajudar pais e filhos a se livrar das drogas, do álcool, pornografia e outros problemas. Se você quiser participar, a entrada é gratuita, aberta ao público às 18 horas, mas não chegue atrasado. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás. Pois é, muito interessante o que o nosso professor falou. É como uma mãe que ela está tentando consertar a filha ou ajudar a filha de alguma forma, mas acaba errando por não saber como fazer isso da forma certa. Então a mãe, ela está pensando em pagar as contas, ela está pensando em limpar a casa, ela está pensando em fazer a comida, quer dizer, ela tem as preocupações dela, tem que agradar o marido. E tem uma garotinha ali que a preocupação dela é tirar A na escola, é agradar o garoto que está olhando para ela, é ter uma boa aparência na escola. São dois mundos diferentes e muitas das vezes a mãe fica insistindo coisas que a filha faça, que a filha não consegue fazer. Vem aí as brigas. A mãe não consegue lidar com os probleminhas da filha. Exato. E um erro muito comum que nós vemos também é que às vezes os pais trabalham tanto para dar o melhor para o filho e dão, né? Diante das suas condições, oferecem o melhor. Não deixa faltar estudo, não deixa faltar comida, o alimento diário, mas acabam errando na atenção. Né? Porque os problemas de adultos são às vezes você não tem um filho adulto, você tem um filho que está entrando na adolescência e para ele os problemas dele são enormes, né? Quão difícil que é para uma menina deixar de ser criança para ser uma adolescente. Ela não entende o que está se passando em volta, então tem que ter essa atenção dos pais. Os filhos querem o dia a dia, é necessário, mas o carinho, a atenção, isso é muito mais. Eu creio que a história da Ana e da Vitória pode esclarecer isso muito melhor, porque chegaram à palestra da Transformação Total para Pais e Filhos com problemas,
mas eles conseguiram dar a volta por cima. Acompanhe a história delas. Depois da separação dos meus pais, eu comecei a ter comportamentos agressivos com a minha mãe. Então, a gente brigava o tempo todo, eu discutia. Se ela falava mais alto, eu queria gritar para ela poder me ouvir. A gente nunca se entendia. Eu não tinha ela como uma amiga. E eu também passei a ouvir certos tipos de música que começaram a me influenciar. Então, a minha mãe era uma inimiga para mim. A partir de 12 anos, me chamava de idiota, falava que me odiava. E eu não entendia isso, era terrível. Quando ela passou a ouvir o rock, ela andava toda de preto, com aqueles cabelos horríveis, falava muito palavrão, chegou a me agredir fisicamente. Então, eram umas brigas horríveis mesmo. No momento, eu era tomada pela raiva. Então, eu estava certa, eu era dona da razão. A minha mãe não sabia nada, os meus amigos que sabiam, as músicas que estavam certas. Mas logo depois, vinha um arrependimento, sim. Mas eu não chegava e pedia desculpa. Eu acho que por conta do orgulho, eu não tinha essa coragem. Isso não estava trazendo nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário. Só estava me derrubando cada vez mais. Demorou um tempo para a gente começar a entender que precisava colocar em prática aquilo que eu escutava. Não foi fácil, eu tive que olhar para mim também, para ver o que eu estava errando, que não era só o comportamento dela, mas também eu discutia muito, ficava cobrando as coisas dela, qualquer coisinha já era motivo para briga, né? E eu comecei a entender que não era por aí a mudança, eu tinha que mudar primeiro, para ela ver a minha mudança, para mudar também. A soma de todas as palestras, a gente vai aprendendo um pouquinho cada vez, foi ajudando, transformando e só melhorando. Eu parei de brigar com ela. Quando ela brigava comigo, eu deixava ela falando sozinha e depois eu ia e conversava. Porque se eu fosse discutir, ia continuar a mesma coisa sempre. O tempo inteiro não teria mudado nada. Foi uma coisa que me chamou a atenção também. E aí foi surgindo o diálogo, a gente começou a conversar mais. Nós começamos a ser amigas mesmo. Comecei a mudar, comecei a perceber o que eu fazia com a minha mãe para magoá-la, não vou mais fazer. Abandonei todos os tipos de música que eu escutava. Mudei o meu comportamento, jeito de vestir, jeito de falar. Agora a gente está em paz, a gente conversa. Quando eu vejo que ela está triste assim, eu espero. E aí depois eu chamo para a gente conversar. Aí sim a gente consegue alguma coisa. A situação mudou assim. Ela sim é a minha melhor amiga. Pois é, você viu que ela estava sendo influenciada pela música. Música. O que ela ouvia na música tinha mais poder sobre as atitudes dela do que as palavras da mãe. Não, chegou a mudar até a forma dela se vestir. Passou a se vestir apenas de preto, roupas escuras, comportamento passou a ser rebelde, ou seja... Talvez a mãe não sabe por que a filha está se comportando assim, mas a mãe, ela tem muitos inimigos, né? É a música, são as palavras de outros amigos, são as celebridades. Internet, é pornografia, quer dizer, imagine o quanto de informações que a criança, o jovem, está recebendo e o quanto essas informações está transformando essa criança. E a mãe, que ainda está pensando lá nos anos 80, anos 70, de como o pai dela criava ela, a mãe não sabe como agir com a filha. E aí vem aquela pergunta, puxa, eu criei tão bem os meus filhos, por que essa mudança de repente? Né? Eu me preocupei tanto com a educação deles, por que essa rebeldia de repente? Está aí, por causa das influências ao redor. Você gostaria de ter uma mudança total e completa na sua família, nos seus filhos, no relacionamento entre você e a sua irmã e o seu irmão, o seu tio, o seu cunhado, alguém que você tem um problema na sua família? Participe conosco dessa palestra da transformação total para pais e filhos. Acompanhe mais informações. Aqui todos vêm com muitos objetivos e eles são alcançados. Eu busco uma estabilidade na minha vida, tanto financeira, como sentimental, como familiar, todas as áreas. A gente busca ir pelo caminho certo. Acho que você tem que querer, não é apenas ouvir e deixar passar. Não, você quer seguir o caminho certo, você quer fazer o bem, então você acaba conseguindo. Eu venho com uma expectativa e eu nunca saio frustrada, sempre tenho uma direção. Tem
mudado o meu pensamento, mudado a minha forma de agir e eu vim para aprender mais. Todos os domingos, Renato e Cristiane apresentam a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Neste lugar, eles dão dicas e conselhos que transformam muitas famílias. Está chateado, sofreu bullying na escola. Chegou em casa chateado, quer ficar dentro do quarto, bate a porta. A mãe vem falar com ele, ele grita com ela. Ou simplesmente passa por ela e não fala nem olá. Ao invés de você também entrar no nível da criança que está chateada, está cheia de emoções, a flor da pele, você também entrar nesse jogo, você então ser a pessoa controlada ali. Então ele está chateado, deixa ele estar chateado. Você não precisa estar também chateada. Você tem que ter controle. Porque no seu controle de você mesmo, você então vai poder falar e não vai falar besteira. O pai de Rebeca era alcoólatra. Por isso, a jovem tinha muitos conflitos dentro de casa. E foi na palestra que as coisas mudaram. Antes ele só era o meu pai, o pai que me gerou. Hoje ele é o pai que eu admiro, que eu amo de verdade. Com 13 anos de idade, Fernando conheceu as drogas. Foram mais de 10 anos no vício. Já vendi botijão de gás da minha casa, a minha mãe comprava roupa para mim, tênis, as coisas. No mesmo dia que ela comprava, eu vendia. Até que Dona Alice buscou pelo filho na palestra. E olhem só o Fernando como está. As drogas ficaram para trás. Eu me sinto muito feliz. Nossa, eu tô assim, parece que eu tô sonhando. Daniela passou as mesmas dificuldades que Fernando. A jovem foi viciada por 10 anos. Eu fui viciada na maconha. Eu era alcoólatra e já cheguei a fora lança. A garota se envolveu com um traficante. As conversas com os pais ficaram cada vez mais raras. Eles nem imaginavam onde a filha tinha chegado. Eu cheguei um dia em casa toda vomitada, sabe, toda imunda, suja mesmo, de tanta bebida e álcool que eu misturei. Álcool e a maconha junto que eu misturei, que eu não conseguia nem saber ter visão, não chegava. Quando eu chegava em casa, eu não conseguia abrir o olho de tanta maconha que eu tinha usado aquele dia. E aí eu tinha bebido, eu vomitava e eu não conseguia abrir o olho, não sabia onde eu estava. Então, estava destruída, totalmente destruída. O pai e a mãe de Daniela resolveram buscar pela filha na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. A mudança veio primeiro deles. Meu pai já frequentava o tratamento e para mim foi a última porta. Foi o tratamento da cura dos vícios. As drogas deram lugar ao diálogo dentro de casa e ela se sente uma nova mulher. O vazio que sentia foi preenchido. Nessa porta eu encontrei a mudança de vida que eu tanto queria. Eu queria sair daquilo, eu queria preencher o vazio. Eu não dependo mais de droga, não dependo mais de álcool, de nada. Hoje eu tenho alegria em viver. Naquela época eu não tinha. No caso de Kátia, o filho de 13 anos não respeitava as regras que ela impunha. Na escola, não era diferente. Estava sendo chamada lá direto, porque ele se juntava com os outros, fazia bagunça, não respeitava os professores, né? Já estava me dando bastante problema. Eu já cheguei a chorar na escola por causa dele, eu não sabia mais o que fazer. E foi na palestra que ela encontrou a orientação que tanto precisava. Uma vez a Cristiane falou que a gente deixa passar um camelo e não aceita um mosquitinho, né? Então, são coisas bobas, assim, que nem, por exemplo, uma toalha, uma roupa que não põe no cesto, não fazer caso de coisas pequenas, né? Agora, por exemplo, quando ele me responde, não me obedece, aí realmente, aí eu sei que eu tenho que agir. Então a gente aprende o que vale a pena, né, brigar e o que vale a pena relevar, né? Que é como eles falaram, que pai e mãe tem que aprender a engolir muito sapo, né? E a verdade é isso mesmo, né? Os jovens se preocupam demais com o que os outros pensam deles. Ele imita os outros para se fazer parte de um grupo, porque ele quer ser aceito, ele quer ser visto como bom, como popular entre os seus colegas. Ele melhorou bastante, nossa, hoje eu não preciso falar com ele às vezes mais que uma vez, né? Então, assim, para mim é ótimo. Com a mudança de atitude, o filho também mudou. Nessa palestra eu me tornei, sim, uma mãe melhor, mais calma, não grito mais, tenho mais paciência, né? Procuro me colocar no lugar dele. As dificuldades melhoraram bastante, as notas na escola, o comportamento na escola.
Participe você também. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. A entrada é franca. Bom, você sabe que eu nunca me abri com os meus pais. Nunca. Eu cheguei da escola e falei assim: pai, eu preciso conversar com o senhor, eu estou passando por um problema, tal, porque lá na escola, mãe, porque olha, aconteceu isso. Eu nunca me abri. Então eu permitia que todos os sentimentos, as coisas negativas que eu recebia do lado de fora da minha casa, ficassem armazenadas dentro de mim. Isso só me fazia mal, porque eu queria me livrar daquilo, mas eu não conseguia fazer isso sozinho. Mas eu consegui conversar com alguém da minha idade, alguém que me entendia, na época eu tinha 16 anos, alguém que poderia me dar um conselho ao meu nível e também tinha passado pelos mesmos problemas na palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. E você pode fazer isso, porque talvez você, rapaz, está aí e você tem medo de abrir a sua vida para alguém, principalmente para o teu pai e para a tua mãe, porque você não sabe qual vai ser a reação deles. Então, saiba que aqui na palestra, aqui no Templo de Salomão, nós temos jovens que venceram os vícios, venceram os problemas, venceram esses problemas que os jovens têm enfrentado, e também pais e mães que podem orientar outros pais e mães a resolverem esse problema. Antes da palestra e depois das palestras, nós temos sempre uma equipe de pessoas atendendo os jovens e os pais ali. E é importante você acreditar nisso, não importa o problema que você esteja vivendo, de repente você põe muitas desculpas para não vir, fala assim: vocês não têm noção do meu problema, você não tem noção das coisas que já aconteceram dentro de casa, mas não tem problema, seja você quem for, seja você, de repente, o próprio problema em pessoa, de repente a sua família é maravilhosa, mas é você que já errou muito na vida, tem jeito para você, você não é pior do que ninguém, ainda que você tenha errado muito, se hoje você decide tomar um caminho diferente, então a palestra está pronta para te ajudar, a nossa equipe, como você falou, e acima de tudo Deus, porque Ele é o primeiro que vai fazer de tudo e pode tudo para mudar o seu lar e a sua vida. Mesmo se você chegou ao ponto de cair nos vícios. Eu gostaria que você acompanhasse essa história de como esse casal conseguiu se livrar dos vícios. A gente namora, há 3 anos e eu fumava maconha, fumava crack, cocaína, bebida, cigarro, e isso antes de conhecer ela. E a partir do momento que eu conheci ela, a situação se agravou, porque aí, em vez de diminuir, a gente teve um filho e a partir disso as coisas piorou. Eu deixava o filho com a minha sogra para pegar o meu salário todinho, tudo que eu trabalhava, para poder usar droga. Eu já cheguei a roubar minha mãe, já cheguei a roubar meu irmão, para poder manter o vício do crack. Eu já cheguei a fazer tudo isso, roubar. Já fiquei de um dia para o outro, da 1 da tarde de uma sexta e virar à noite para 8 horas da manhã do sábado, usando crack. Acabei com o meu salário todinho. Eu já era viciada desde os 12, Eu comecei a usar cocaína, beber, fumar. E fui morar em frente à biqueira e lá eu acabei me envolvendo com uma pessoa que eu acabei sendo jurada de morte. Aí eu conheci ele. Você foi morar na frente de uma biqueira. Isso. Por quê? Porque eu fugi da minha mãe. Porque ela estava querendo me bater, não aceitava, Então eu fugi de casa. Com que idade? Com 13 para 14 anos. Aí com uns 15 conheci ele, tive o nosso filho. Aí quando eu estava grávida eu parei. Mas eu tive um neném, voltei a usar droga com ele. Aí foi pior, porque aí começou a usar com outro, a gente se afundou. Então vocês chegaram no tratamento há quanto tempo? 5 meses. 5 meses a gente chegou assim por curiosidade. Vou conhecer, ver como é que é. Comecei a vir no tratamento. Tô curado, eu não sinto vontade de mais nada. Há quanto tempo? 5 meses. Já praticamente 5 meses. Praticamente. Você também? Também. Eu determinei que nunca mais ia fumar, nunca mais ia usar droga. Tentei fumar, mas
senti um nojo, quase vomitei e depois disso parei. Hoje eu estou totalmente transformado. Hoje eu posso falar que eu estou totalmente transformado porque eu era uma pessoa ignorante, eu não tinha paciência com nada, nem com ela. Às vezes qualquer coisa que ela falava para mim eu já me estourava, me estressava. Hoje amigos meus familiares olham para mim assim e até falam: nossa, como você mudou, você está paciente, você está mais calmo. Mas eu consegui isso com um tratamento, firme, obediência no tratamento. Se eles conseguiram ser livres dos vícios, você também consegue. Esteja conosco. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos com a cura dos vícios aqui no Templo de Salomão, domingo às 18 horas. Os nossos professores Renato e Cristiane Cardoso estarão aqui acompanhando a palestra. E na quinta-feira, a palestra da Terapia do Amor, ok? Tome uma atitude de não apenas assistir o programa, mas venha você também buscar pela sua vida e pela sua família. Alunos, chegamos ao fim de mais um programa. Estudem bastante para vocês não reprovarem. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.